Educação à distância, mudando realidades. Olá meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa revisão, nossa última aula, nossa revisão. Eu, professor Cleide, estamos aqui com o professor Alan. Isso mesmo, Jones, professor. seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Estamos chegando aí ao final da nossa disciplina, né, pessoal? Exatamente. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo aí, né, durante essas 3 aulas passadas e aproveitem ao máximo essa nossa 4ª aula antes da prova. É o que eu tenho a dizer para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ainda dá tempo de mandar para cá para a gente responder. E vamos acompanhar a aula aí com o professor Cleiton agora. Vamos lá, pessoal? Vamos para a nossa revisão? Vamos lá. Nossa 4ª aula, né? Revisão. Então, o que é o nosso conteúdo vamos abordar? O que é Python? O que é um algoritmo? O resumo da história, dispositivos móveis, sistema operacionais móveis, o que são os dispositivos móveis, aplicativo nativo, web app ou web híbrido. O que é um aplicativo nativo, o que são web app, o que é um aplicativo híbrido, a biblioteca Kiwi, a linguagem Kiwi ou então Kiwi Launch. Os widgets são muito importantes. Os layouts também e o ambiente com a extensão .kv, que vamos focar mais aqui. Empacotamento, Kiwi e o Kiwi Launch. Ok? Vamos lá, nossos objetivos da nossa teleaula. Identificar os conceitos da teoria de algoritmos, o resumo da história de dispositivos móveis, conhecer os principais conceitos da história de dispositivos móveis, entender os conceitos da habilidade Kiwi e suas configurações específicas, exemplificar empacotamento Kiwi e Kiwi Launch. Então, o que é Python? Python é uma linguagem de programação criada por Guido van Rossum em 1991. Olha essa data, ó. 1991. Qual era o objetivo dele? Qual era o sonho que ele tinha? O sonho dele é que essa linguagem fosse produtiva. Até então você vai olhar lá no site do Python, suas bibliotecas lá, você vai encontrar os blocos já prontos. Você só copiar aquele bloco, colocar ali e alterar algumas variáveis dos seus sistemas. Então, o sonho dele era isso, queria já tudo já prontinho, produtividade, que seja rápido. E legibilidade, que é a questão da fácil de entender, né? Tem linguagens que você vai pegar que você demora um pouquinho para entender. Já em Python, já é um pouco mais fácil de se entender. Então, esse daqui era o objetivo, ó. Bem, foca nisso aqui, ó. O objetivo do projeto da linguagem era produtividade, legibilidade e foque no ano aqui, ó. Ok. Algoritmo. Em poucas palavras, um algoritmo é um procedimento, uma receita, um processo, uma rotina, um método. Em outras palavras, uma palavra mais técnica, um algoritmo é um conjunto de regras, ó. Conjunto de regras, hein? Um algoritmo é um conjunto de regras para se obter uma saída específica a partir de uma entrada específica. Entendeu? Então, foque nisso aqui, ó, conjunto de regras. Então, o algoritmo é isso. São etapas que você vai formulando no seu script lá, né? No seu algoritmo, que o objetivo dele é juntar e criar um conjunto de regras. Através de uma entrada específica, né? E uma saída específica. Ok? Continuando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o resumo da história. Dispositivos móveis. Então, olha, a primeira geração causou grande impacto na sociedade devido aos primeiros telefones móveis. Uma das características dessa geração era a transmissão de voz em radiofrequência. Então, essa geração foi a primeira geração, né?
E uma das características que ela veio foi a transmissão via radiofrequência. Então, ó, 1G, qual é a característica dela aqui, ó? Ele fala aqui, ó, a principal característica é a transmissão de voz via radiofrequência. Tá vendo aqui, ó? Via radiofrequência. Então, essa foi a primeira geração. A segunda geração. A segunda geração surgiu em 1990. Os aparelhos permitiam que as pessoas conversem através de números ou dígitos, som e imagens. Então, essa segunda geração já possibilitou a gente já se interagir mais com as outras pessoas. Observe aqui que você já tem uma conversa atrás de números, né? Dígitos, sons e imagens. Então, essa é a segunda geração. A partir dessa segunda geração que começou a vir o som e as imagens. Segunda geração e meia. Essa já deu uma andadinha. Essa segunda geração. A segunda geração e meia começou a dar os primeiros passos para o desenvolvimento da tecnologia 3D. Então, através dessa 2,5 que deu os passos para o desenvolvimento da tecnologia 3G. É orientada a pacote. Então, preste bastante atenção. A 2G já é orientada a pacote. Tá bom? A 2G, aqui ó, 2,5, né? A 2,5 já é orientada a pacote, tá? E não a conexão, ó. Ela é orientada a pacote e não a conexão. Permite que os usuários fiquem conectados por tempo indeterminado. Então ele fecha uma conexão, né? Isso também foi devido muito ao protocolo TCP/IP, foi a evolução dele. Através desse protocolo que teve a evolução de muitas tecnologias, né? Vocês que estudam um pouquinho de redes vão saber que o protocolo TCP/IP é orientado a objetos. Então, vamos adiantando aqui. Opa. Então, a 3G, tecnologia 3G, aprimora a transmissão de dados de voz. Ó. Então, nesse momento que ele aprimorou a transmissão, ó, de dados de voz. Então, o aprimoramento da transmissão de dados de voz foi realizado onde? No 3G, ao contrário do 2G. O 2G ele é orientado a objeto e iniciou essa comunicação. Tá bom? Então tá. Oferecendo velocidade maior de conexão. Daí que já veio a expectativa dos celulares. Daí que explodiu mesmo os celulares. Que foi a venda de muitos celulares. Porque teve uma maior flexibilidade com a conexão via internet. Além de outros recursos como videochamada, transmissão de sinal de televisão, entre outros. Isso aqui foi um dos marcos, né, professor? Exatamente. A questão da televisão, né? Uhum. Vamos lá, continuando. Então, a 4G. Já a 4G é essencialmente para a internet. Ou seja, ele não saiu para outras finalidades, porque as finalidades já vieram... já vieram aqui já no 3D, no 3G. Já vieram aqui no 3G. Então, o que eles focaram, eles pensaram que queriam uma melhoria mais na internet, velocidade. Então, a 4G veio para isso. Ela é essencial para a internet, então ela já veio focada para isso. Com a perspectiva da velocidade próxima à banda larga. Então, se eu estou me referindo a 4G, já estou me referindo a velocidade, banda larga, rápido. Esse ganho de velocidade permite o uso de aplicações de jogos, vídeos, chat com imagens, qualidade muito superior ao atual. Então, você pode perceber, você que já é um pouco mais antigo, que passou pela geração 2G e 3G, vocês vão verificar que a 3G já tinha um acesso à internet, mas o pessoal ainda reclamava um pouquinho, queixava. Quando chegou na 4G, você viu que deu aquele choque de desenvolvimento de aplicativos como jogos e vídeos. Por quê? Porque a 4G já atendia as necessidades da banda larga. Ok? Vamos continuando aqui. Então, sistemas operacionais móveis. O que é um sistema operacional móvel? Então, sistema operacional ou operativo móvel é um tipo de sistema operacional desenvolvido especificamente para smartphone. Então, eles são focados para dispositivos móveis.
vou citar um exemplo aqui, o nosso Android. Então, ele é focado, ele é um sistema operacional focado para dispositivos móveis. E observe aqui, ó, sistema operacional ou operativo móveis. Tá vendo? Foque nisso aqui. É um tipo de sistema operacional desenvolvido especificamente para smartphone, tablets, PDAs e outros dispositivos móveis. Se você for olhar no site lá do Olhar Digital, você vai observar que lá fala sobre isso aqui e outros, que é principalmente em carros, né, professor? Você viu, passou lá, eles falaram muito sobre carros, os programadores para desenvolver aplicativos para carros. E ele é praticamente um dispositivo móvel, que o carro ele se locomove, né, mexe, vai para lá, vai para cá, e ali tem o GPS, tem tudo, praticamente um dispositivo móvel ali. Exatamente, as centrais multimídias, né? Vamos lá, continuando aqui, ó. Sistema operacional móvel combinam características de um sistema operacional do computador pessoal com outros recursos úteis para o uso móvel e portátil, como tela sensível ao toque, celular, Bluetooth, Wi-Fi, GPS de navegação, móveis, câmera de fotográfica, câmera de vídeo, reconhecimento de voz, leitor de música. Então, se juntou o computador pessoal mais os dispositivos portáteis móveis. Tá vendo? Se juntou esses dois. Para quê? Para que possibilitasse as mesmas funcionalidades com o computador pessoal. Então juntou o pessoal com o portátil e deu essas facilidades que hoje você já conhece, que são sensíveis ao toque. Então se você pressionar simplesmente no seu celular, ele vai reconhecer aquele efeito. Veio para os celulares, veio para o Bluetooth, o Wi-Fi, todos esses componentes vieram com uma facilidade muito grande para os dispositivos móveis. E depois disso se difundiu. Até então, os notebooks, esse mesmo notebook que eu estou usando aqui, ele é touchscreen. Tá vendo? Eu posso riscar aqui, tá vendo? Estou utilizando a mão aqui e ele está riscando. Então, ele veio mais pela tecnologia dos celulares. Tudo jogo de marketing, né? Venda. E os sistemas operativos, quais são? Tem vários sistemas para dispositivos móveis, né? Assim como fabricantes. Então temos o Symbian OS, que é da Nokia, o Windows Phone da Microsoft. Eu vi que a Microsoft deu uma paradinha, né, para dispositivos móveis, né? Ele deu uma paradinha, eu estava dando uma pesquisada, ele deu uma paradinha. O que está explodindo mesmo aí é a Samsung. A Samsung e a Nokia estão competindo mesmo. Assim como a Apple e a Android sempre já competiram, né? O iOS, a Apple, Migo, Intel e Nokia. O Badá da Samsung. O RIM, BlackBerry. O WebOS da Pal. Esse aqui eu já tive um desse aqui. O INSE da Microsoft. O PAOS, né? E o Android, que todo mundo conhece, que é da Google. Esse é bem comum aí. Então, ó, observe aqui. Esses aqui são exemplos de marcas, tá bom? Ó, marcas. E aqui são exemplos dos sistemas, tá vendo? Os sistemas. O mais comum qual que é? O Windows Phone, o BlackBerry aqui, né? O RIM. E o Android aqui, esse é um dos mais comuns, é que você vê mais, mas claro que existem os outros também. E aí tá, então tem alguns sistemas operacionais móveis são mais comuns e conhecidos, que você já conhece. Então a Apple aqui, né, que é bem popular, o Windows Phone, o BlackBerry, que acho que foi um dos... Ele chegou primeiro que o Google, né? Ele já chegou primeiro que o Android. Mas a vantagem do Android é que ele se popularizou pela facilidade de compatibilidade com tudo, né? Ele era compatível com tudo. Você colocava no computador, funcionava. Levava para um lugar, ele funcionava. Então, por isso que ele explodiu. Ele é o mais popular. Eu acredito que se a Apple tivesse feito isso, o seu sistema operacional... Apesar que eu li uma entrevista que eles estão querendo popularizar, né? A linguagem deles. Então esses aqui, ó, são os mais principais, tá bom? Então o que são para dispositivos móveis?
Opa. São pequenos aparelhos eletrônicos que processam dados. Ó, são pequenos aparelhos eletrônicos que processam dados. Então, aquele que eu comentei sobre o carro lá, aquilo é um equipamento que ele é encaixado num carro, né? Que ele também processa dados. Porque se ele não processasse dados, não tinham acesso ao GPS, né, professor? Não tinham acesso ao GPS. Então, ele tem um microprocessador ali dentro. Então, ele se inclui também. Assim como os computadores. Alguns podem ser conectados à internet e tem memória limitada. Por exemplo, o computador de vocês, ele se limita pela placa-mãe. Não sei se a placa-mãe, dependendo do slot, for limitado pelo fabricante, você vai ser limitado ali. No celular é a mesma coisa. Até então, se você for dar uma pesquisa aí no sites de vendas de celulares, vocês vão observar que já tem celular acima de 32 GB sendo vendido, né, professor? 64, 64, 128, 256, a gente encontra. O precinho é meio salgadinho, né, mas já existe essa possibilidade. É um saco de sal. E aí, e as principais linguagens de programação? Quais são essas principais linguagens de programação? Temos o HTML5, Python, Java, C, Objective-C, Switch e C#. Aplicativos nativos, Web App e híbrido. O que é um aplicativo nativo? Então, o aplicativo nativo é aquele que vem na cabeça. Se você pensou em um aplicativo, é aquele aplicativo lá do WhatsApp, é aquele aplicativo lá do Facebook, é isso aí mesmo. O aplicativo nativo é exatamente o que vem na cabeça quando você fala em aplicativo, entendeu? E aquele programa numa linguagem exclusiva para o sistema operacional. Se ele foi desenvolvido para Android, é específico para Android. Se ele foi desenvolvido para iOS, ele é específico para iOS. Que você encontra nos App Store. Então, é aquele que você encontra nos App Store, você vai considerar ele como um aplicativo nativo. Mas sendo para cada plataforma. Então, tá. O aplicativo nativo é um programa na linguagem de cada sistema, tá vendo? Cada sistema, como Java no Android e Objective-C no iOS. Então, o Java para o Android, ele especificou aqui, e o Objective-C para o iOS. Entendeu? Claro que o Java pode ser configurado em outros sistemas operacionais, mas aqui o alvo é aplicativo nativo. Então, o aplicativo nativo, ele é desenvolvido para uma plataforma específica. É por isso que eu coloquei aqui, ó, como Java no Android e Objective-C no iOS. Pode ser escrito em outras linguagens também, mas vai depender do sistema operacional. Você vai ter lá uma linguagem que funciona no BlackBerry, né? Eu acredito que Java funciona no BlackBerry, né, professor? Nunca fiz o teste, mas funciona. E ele vai rodar o aplicativo lá. Então, ele é desenvolvido para plataformas específicas, para cada sistema. Cada plataforma apresenta suas próprias ferramentas e elementos de interface. Então, conforme você vai desenvolver o seu aplicativo, esse seu aplicativo ele pode aparecer diferente de um sistema operacional de outro, por causa das bibliotecas. Lembra que eu falei das bibliotecas de Python? Então, provavelmente acontecer isso com o seu software. O aplicativo nativo funciona apenas na plataforma que ele foi desenvolvido. Ou seja, se você desenvolveu simplesmente para aquela plataforma, ele vai funcionar para aquela plataforma, assim como o empacotamento. O custo também pode ser um pouco mais elevado. Por que esse custo é elevado? Porque você precisa colocar ele nos App Store, Play Store, Tune Store e Microsoft Store. Por isso que esse custo, existe esse custo. Tá, falamos sobre os aplicativos nativos, agora vamos para o Web App. Então, o Web App é um aplicativo, olha aqui, o Web App não, observe isso aqui, não é um aplicativo real. Ele não está disponível nas App Store. Então, o Web App não está disponível no App Store. E não é um aplicativo real, tá vendo? Estou focando aqui para você. É uma aula de revisão, logo vai vir uma prova.
Na verdade, é um site exclusivamente para dispositivos móveis. Então, é um site com configuração específica, com a linguagem de marcação HTML5, com a estilização do CSS3. Juntou-se os dois e teve configurações específicas para que a linguagem se adaptasse a dispositivos móveis, né? Possui um programa que requer que os usuários está acessando por um smartphone e adapte-se a ele. Então, essa linguagem HTML5 e CSS3, ele consegue se adaptar. Simplesmente uma configuração que tem ali dentro do GRED, das duas teclas, e ele se adapta, entendeu? Usando também a função @média. Então tá. Aí continuando aqui, ó. O código utilizado para o dispositivo mobile oferece uma boa experiência ao usuário. Como eu me refiro a essa boa experiência ao usuário, eu estou me referindo àquela rapidez, àquela interface bonita, você clica, passa suave. Isso é uma boa experiência ao usuário, né, professor? Ele vê que foi fácil, vê essa facilidade, é uma boa experiência ao usuário. Isso tudo quando a ideia é apenas apresentar conteúdo ou ter presença mobile online. Como dizer essa presença? Vamos supor que você tem um aplicativo. Pode focar aqui um pouquinho aqui em mim. Então, vamos supor que você tem um site. Você pretende colocar ele para acessar nos dispositivos móveis. O site, ele até acessa nos dispositivos móveis, só que não fica adaptado na sua tela. Perfeito. O que você vai fazer? Você vai apresentar, vai ter uma presença online do seu dispositivo, ou seja, você vai ter o seu site, né, e vai ter o seu site concorrendo com os outros para dispositivos móveis, entendeu? É isso que ele se refere aqui, tá bom? Vamos seguir aqui. Eles são excelentes opções para serem mais baratos e fácil de desenvolver. Então, ele já tem esse foco, eles são fáceis de desenvolver e são mais baratos. Toda a sua programação é feita utilizando a linguagem que eu falei para vocês, ó, HTML5 e a linguagem de estilização CSS3. E o JavaScript, que é essencial. Então, o HTML5 ele faz a marcação, o CSS3 faz todo aquele efeito bonito no seu site, tudinho, e aqueles efeitos bacanas que são ao toque, quando você toca acontece um efeito, é através do JavaScript. Como é um site, o web app pode ser de qualquer sistema operacional, desde que possui um navegador. Desde possuindo um navegador, Chrome, Safari ou outros instalados, ele vai funcionar no seu celular. Você não faz o download no web app, então você não vai fazer esse download lá no Play Store, é por ele ser um site, entendeu? E não consome memória do seu celular. Então, beleza, ele não vai funcionar da memória do seu celular, porém ele vai ter uma desvantagem. Ele não vai ser tão rápido, porque ele utiliza a internet. Então aqui, ó, o web app necessita de uma conexão com a internet. Essa é uma das desvantagens, mas tem a facilidade de estar disponível em todos os ambientes para ser acessado e não consegue utilizar todas as funcionalidades do dispositivo. Ou seja, ele não tem uma interação no seu hardware, do seu celular. Não tem uma interação direta, porque ele não oferece isso. Ele é um site, né? São mais lentos que os aplicativos nativos, né? Por não ser integrado ao sistema operacional. Então, se ele fosse integrado ao sistema operacional, ele seria mais rápido, ágil, porque não teria tanta comunicação. Mas já com o web app pela internet, já é um pouquinho mais lento. Não apresentam mais segurança que outros tipos de aplicativos que deixam seu dispositivo comprometidos. O que é um aplicativo híbrido? Vamos falar sobre os híbridos. Já falamos do web app, o nativo, agora vamos falar sobre o híbrido. O aplicativo híbrido, como o próprio nome já sugere, é uma mistura de um aplicativo nativo e um web app, são a união dos dois. Então, um aplicativo híbrido é constituído com uma linguagem HTML5, CSS e JavaScript, assim como o site mobile. Então, ele tem essa mesma funcionalidade, o aplicativo híbrido. Tá vendo? Ó, ele faz a junção dos dois, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele é nativo e o web app, tá vendo? O aplicativo híbrido, ele é os dois, tá vendo?
E ele tem essa funcionalidade. Esse código é alocado dentro de um container, integrando as funcionalidades que o seu dispositivo dispõe, oferecendo uma experiência melhor ao usuário. Então, além dele ser um pouquinho mais rápido, entendeu, do que o Web App, ele consegue sim se fixar um pouquinho mais no seu celular. Isso que diz aqui. Então, o quê? Então tem umas funcionalidades, tem umas desvantagens e vantagens. É mais rápido, consequentemente, é mais rápido no desenvolvimento. Então, já tem uma vantagem. Não é necessário fazer download sempre que as atualizações foram feitas. Isso é bom para os programadores. Onde eles estão remotamente, eles atualizam e todas as plataformas que estão sendo utilizadas são atualizadas. Sua utilização ainda depende da conexão com a internet e da velocidade da mesma. Então, se você tiver uma internet lenta, seu aplicativo vai ficar lento, porque ele necessita da internet, não vai ter jeito. Mas ali dentro, interior do seu celular, ele vai ser rápido. Mas precisou de a saída para a internet, já vai ficar um pouquinho lento, dependendo da sua banda larga. Não funciona tão rápido quanto o aplicativo nativo. Tá vendo? Ele não funciona tão rápido como o aplicativo nativo. Ele funciona rápido local, ele no seu celular. Porém, teve o acesso à internet, que precisa de buscar informações ali, né, ele já vai ficar um pouquinho lento devido à sua conexão. Vamos falar sobre a biblioteca Kivy. Então, a biblioteca Kivy é um framework, né, como que eu já falei em aulas passadas, para desenvolvimento multiplataforma escrito majoritariamente com a linguagem Python e alguns trechos em Citron. Ó, tá vendo? Alguns trechos em Citron. O framework permite o desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional Microsoft, Linux, macOS, OS X, Android, iOS e BlackBerry. Então, você está vendo que a biblioteca Kivy tem uma gama de sistemas operacionais compatível com essa linguagem. Por isso que na filosofia da linguagem Kivy, ela tende a trazer os programadores para utilizar essa linguagem. Porque ela consegue atender igual a muitas outras linguagens, utilizando um mesmo código Python. Então, com o seu mesmo código escrito, você consegue acessar todos esses sistemas operacionais. Então tá. O projeto Kivy é composto por vários subprojetos. Então, dentro do Kivy, não confunda, então, dentro do Kivy tem vários subprojetos, cada um especializado numa determinada tarefa. É importante não confundir o projeto Kivy com a biblioteca Kivy. Não confunda o projeto com a biblioteca Kivy. O projeto Kivy é composto por várias subpastas, ou seja, são várias pastinhas, vários projetinhos dentro do projeto, entendeu? Dentro desse, a biblioteca Kivy, que contém a linguagem Kivy, tá vendo? KV, a linguagem KV, às vezes chamada de Kivy Launch e linguagem Kivy. Então, dentro desse projetinho da biblioteca Kivy, tem a linguagem KV, que é chamada de Kivy Launch ou linguagem Kivy, tá bom? Então, se eu falar assim, linguagem KV, linguagem Kivy Launch e linguagem Kivy linguagem, eu estou me referindo ao nosso script da linguagem Kivy. Então, aí, linguagem Kivy ou Kivy Launch? Então, o projeto Kivy desenvolveu uma linguagem especializada semelhante à linguagem Python para a construção de interface gráfica. O objetivo era adição e remoção de widgets, componentes visuais. Então, qual era o objetivo do projeto Kivy? Qual era o objetivo? É esse o objetivo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou riscar aqui tudinho para vocês. Ó. Esse é o objetivo. É facilitar a adição e remoção de widgets. Então, além deles desenvolveram a linguagem Kivy incluída na linguagem Python, eles pensaram que fosse mais fácil desenvolver uma linguagem KV, que foram separadas igual a estilização do HTML e o CSS. Então, eles separaram. E aqui tem um exemplo aqui, ó, da linguagem Kivy Launch. A linguagem Kivy, né? Então, observe aqui. Isso aqui, ó, é um bloco widget. Então, toda vez que eu falar widget para vocês, imagino que é um bloco. É isso aqui, ó.
tudo isso aqui. Aqui pode ter outro layout, entendeu? Mas é um read, tá? Entenderam? Então tá, então toda vez que eu falar em bloco, eu estou me referindo a reads. Então beleza, dentro dos reads nós temos o nosso layout, que é isso aqui, ó, float layout. E dentro do float layout nós temos outras propriedades. Temos o teste input e o button, que são as caixinhas, né? O teste input é a caixinha e o input é o botãozinho. Dentro do input tem as suas propriedades, tá vendo aqui, ó? E os seus valores, ok? E cada um do mundo também tem a mesma coisa, tá bom? E aí ele mostra aqui, ó, observe aqui, tá vendo aqui o botãozinho, ó, botãozinho. E aqui esse aqui, ó, tá vendo aqui o button, tá vendo aqui, ó, confirmar. É esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Botãozinho. E tá vendo essa caixinha de texto aqui? Essa caixinha, então, tá escrito aqui, ó, este script, tá vendo? Opa. É essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, texto, este script, tá vendo aqui? É isso aí. Ele é muito parecido com o HTML, com o HTML5. Se você já estudou HTML5 CSS3, né, professor, não vai se confundir tanto. Você vai ver que tem o float layout e o texto input e o button. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Então, essa tela aqui é a tela de execução. É um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Então, a linguagem KV, às vezes chamada de KV-Launch e KV-Linguagem, permite que você crie uma árvore, tá vendo? Uma árvore, o read de maneira declarativa. Ou seja, eu vou voltar aqui rapidinho, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma árvore, tá vendo? Ó? É uma sequência de maneira declarativa, que foi declarado, tá vendo? Ó? Maneiras declarativas e possui seus componentes. Então, por isso que ele fala aqui, ó, de maneira declarativa e é como se fosse uma árvore, uma sequência debaixo da outra. Ele vincula as propriedades heurísticas, uma às outras, ou chamadas de retorno de uma maneira natural. Ou seja, conforme as sequências, ele se refere a uma maneira natural. Que todos os programadores fazem, né? Um debaixo do outro. Reach get. Reads, né? Então, o reads é um bloco, aquilo que eu já falei, né? Então, você já sabe que é uma construção de um script, né? É um bloco. Então, toda vez que eu falar em bloco, eu estou me referindo ao reads. Que constrói bases na interface GUI. O que é essa interface GUI? Aquela que eu expliquei nas aulas anteriores, que são as bibliotecas da interface gráfica. Entendeu? Então, esses blocos se interagem com essas bibliotecas. Ele fornece um canvas, quer dizer, um objeto com suas propriedades. Aquilo, lembra lá? Tem o layout, eu mostrei o layout, o canvas também é um tipo de um layout. Aí você coloca lá dentro dele, você declara as suas propriedades, dentro dessas propriedades tem outras propriedades, entendeu? Por isso que ele fala aqui, é um objeto com suas propriedades, que podem ser usadas para desenhar na tela, recebe eventos e reage com eles. Então, quando você faz aquele toquinho lá no seu celular, ele reage a alguma coisa, entendeu? Então, isso é feito através dessas bibliotecas. Ok? Então, só foque aqui. O reads é um bloco, hein? Reads em Kivy são organizados em árvores, que eu já falei. Seu aplicativo é de reads raiz, que geralmente tem reads, que são as propriedades, que podem ser seus próprios strings. Seus filhos de um read são representados com o atributo Schwinder em Kivy list propriedade. Ou seja, todos esses Schwinder aqui são as propriedades. Então você tem uma propriedade, dentro dessa propriedade você vai encontrar uma outra propriedade, que essa outra propriedade são seus filhos, né, que também tem os seus atributos Schwinder, que são suas propriedades. Entendeu? Também eu coloquei aqui que está em inglês. Lista de propriedades. Tá vendo? Ok. Então, essas propriedades que ele se refere aqui, nós vemos aqui, ó, a árvore de reads pode ser manipuladas com os seguintes métodos, tá vendo? Eu posso adicionar um read, que ele teve lá na aula, eu adiciono um read. Eu posso remover esse read. Eu posso excluir todos os reads. Então, aqui eu adiciono, aqui eu removo, então é tudo referente ao filho, tá vendo? Filho. E aqui eu removo todos os
filhos que tem no pai, né? O pai é os layouts, né? E aí esse método facilita isso. Então foca aí, ó. Árvores Eurídice. Quais são os seus métodos? Olha aqui, ó. ADD Eurídice, Remove Eurídice e Clay Eurídice, ok? Beleza. Layouts. Então temos esses layouts, tá vendo aqui, ó? Acron Layout, Box Layout, Float Layout, Relative Layout, Grid Layout, Page Layout, Screw Layout e Stark Layout. Então, se eu me referir a um layout para linguagem Kiv, né, organizada em Eurídice de maneira específica, eu estou me referindo a isso aqui, ó, tá vendo? Então, marquem bem, tá vendo? Grid Layout, Box Layout, Float Layout, Acron Layout, tá, Relative Layout. Eu posso perguntar um desses na avaliação. Quando você adiciona um Eurídice a um layout, ó, quando você adiciona um Eurídice a um layout, as seguintes propriedades são usadas para determinar o tamanho e a posição de um Eurídice, dependendo do tipo do layout. Então, dependendo do seu tipo, você pode fazer essa adição. Então, nós temos duas propriedades, por exemplo, Size Eurídice e o Post Eurídice. Isso tudo referente ao pai. A única diferença aqui, ó, Size Eurídice, aqui é o tamanho referente ao pai. E esse aqui é a relação referente ao pai. Então, o Size Eurídice, conforme o tamanho desse layout, a configuração que você colocar aqui nele, ele vai se adaptar conforme o pai, que fica conforme o layout geral. Já o Post Eurídice, ele vai se adaptar conforme a relação ao pai. Então, se o pai for pequenininho, os componentes que estão ali dentro vão se adaptar tudo pequeno, dependendo da configuração. Frequentemente, eles colocam none e none aqui, para se adaptar automático em relação ao pai. O pai se refere ao quê? Se refere a isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses são os pais. Começa lá do topo, tá vendo? Beleza, continuando aqui. Então, você pode adicionar instruções a partir do código Python ou do arquivo KV de maneira preferida. Se você os adicionar através do arquivo .kv, a vantagem é que eles são atualizados automaticamente. Então, eu te recomendo que você realmente utilize o .kv. Você separa a sua linguagem Kiv, separa a linguagem Python e dentro da linguagem Kiv você coloca todas as instruções de Eurídice nesse arquivo. E aí, quando você atualiza ele, automaticamente a interface gráfica é atualizada. Então, eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, todo esse bloco aqui, tá vendo? Todo esse bloco aqui. Todo esse bloco. Está incluído Python e a linguagem Kiv, né? Está incluído os dois. E observe que eu usei apenas um arquivo. Mas se eu tiver que mexer nesse arquivo, eu vou ter que parar meu sistema. Não é mesmo? Eu vou ter que parar ele. Já com a separação, observe o seguinte. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é igualzinho a isso aqui. Isso daqui também, tudo que tá aqui, ó, é igualzinho a isso aqui. Eu tirei isso daqui e coloquei só o PES, tá vendo aqui, ó? Botei só o PES. O PES, ele identifica o quê? Ele identifica um arquivo, ele procura dentro da sua própria pasta, tem que ser na mesma raiz, da mesma pasta. Ele procura um arquivo chamado my.kiv, que tem que ser o mesmo nome da sua classe, tá vendo? O mesmo nome da sua classe, mykiv. Então, ele vai pegar esse nome, você vai criar ele minúsculo, tá vendo? Com a extensão .kv, e tudo que tá aqui, tá vendo? Todas essas configurações aqui, é isso aqui, ó. E aí, toda vez que você executar o programa, ele automaticamente vai procurar esse arquivo aqui, ó, e vai executar e mostrar para você. Entendeu? Ambiente com a extensão KV. Então, tem aqui, ó, aqui, já expliquei isso na aula. Então, o que ele faz? Eu estou importando aqui a biblioteca Kiv. Aqui eu estou requerendo a versão, entendeu? Aqui eu já mostrei para vocês. Aqui de app eu estou importando somente essa biblioteca. De label, somente essa biblioteca. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei PES. E aqui eu coloquei a linguagem
que é o nome da minha classe, tá vendo? E lá dentro do meu arquivinho, eu tenho que colocar com esse mesmo nome aqui. Aqui eu coloco o meu script, né, que é a linguagem, mas tem que ser com esse mesmo nome aqui, tá vendo? Olaarchive. Então, esse arquivo aqui você tem que salvar ele como olaarchive.do_kv. Beleza. Depois você vai executar ele, ó, tá vendo aqui, ó? Vai lá no virtual env, lembrando que você tem que ativar ele e executa ele, logo em seguida vem bem-vindo ao Kive. OK? Empacotamento. Empacotar um aplicativo para a plataforma Windows só pode ser feito dentro do mesmo sistema operacional, assim como o Linux. Então, quando você for empacotar um sisteminha, esse sisteminha tem que ser conforme o sistema operacional. Então, se você for empacotar no Windows, vai ser empacotado no Windows. Se for empacotado no Android, você tem que arrumar um programa de empacotamento para rodar, gerar seu aplicativo, seu empacotamento no Android. E ele tem que ser 32 bits e 64 bits. Por quê? Porque o sistema de arquivo dos sistemas operacionais são diferentes. Entenderam? Então, aqui, o pacote terá de 32 ou 64 bits, dependendo da versão do Python com a qual você o executou. Então tá, e nós temos dois. Nós temos o PyInstaller e o BuildZone, que faz o empacotamento para a linguagem Python e Kive. Só que o PyInstaller, ele funciona só com a plataforma Windows. E o BuildZone para Android. O programa para empacotamento em Python Windows, que é o PyInstaller, é diferente do BuildZone, porque um é para Windows, outro é para Android. Ele serve para fazer um empacotamento necessário para a sua aplicação funcionar em um ambiente Windows. Então, se eu estou falando em PyInstaller, eu estou falando que vai pegar seu script em Python e eu vou empacotar ele para o Windows. Ok? Para o Windows. O BuildZone é uma ferramenta automatizada para o processo de criação. Ele faz download de configurações pré-requisitos. Eu vou falar sobre isso aqui. Pré-requisitos. Para o PyForInstaller, que são bibliotecas do Python com o Android. Incluindo o Android SDK e NDK, que são as bibliotecas que o seu empacotamento são criadas para gerar o arquivo APK. E cria um APK, que pode ser automaticamente enviado para o dispositivo. Pode apresentar a câmera aqui, por favor. Lembrando que você tem um arquivinho lá no portal. Pega esse arquivinho e instale no seu celular, que é um exemplo de APK que nós desenvolvemos em sala de aula. Esse arquivo é muito interessante, tem uns aplicativos para você desenhar e tudo, tá bom? Não esqueça, tá? Vamos voltar aqui. Então, olha aqui, ó, que pode automaticamente ser atualizado. Eu vou falar aqui sobre os pré-requisitos. O que são esses pré-requisitos? Quando você faz um empacotamento, você gera esse empacotamento, ele automaticamente baixa. Lembra que eu falei que demora? A primeira vez que você roda o programinha demora um pouquinho? Ele faz automaticamente, baixa todos esses DLLs aqui, ó, do Py for Android. Então ele baixa tudinho isso, né, empacota utilizando essas bibliotecas e gera a extensão .apk. Então todo o sistema operacional Android que você for instalar, ele vai rodar seu aplicativo tranquilamente. O BuildZone atualmente funciona apenas no Linux. É uma versão alfa, mas já funciona bem e pode simplificar significativamente a construção do APK. Então ele vai empacotar todinho esse processo para você e vai gerar esse arquivinho .apk. Então, ó, presta atenção aqui, ó, Android Package Android. É um arquivo de pacote destinado ao sistema operacional Android. É em uma sigla em inglês, a palavra Android, Application Package. Tá vendo aqui, ó? É uma sigla em inglês, Android Application Package. Entendeu? Então, olha aqui, ó, foque aqui, ó. É um arquivo de pacote de destino ao sistema operacional Android, tá bom? Foque nisso. Ele pode ser comparado
com os arquivos de propriedades de instalação de software Windows. Com o exe e o MSI. Então, se eu estou me referindo a esses dois, eu me refiro a um parecido com esse aqui, que é o APK. Não são parecidos, só que esses aqui são na plataforma Windows, tá? E esse aqui para Android. O Kivy Launch, apresentando para vocês sobre o Kivy Launch. O Kivy Launch é um aplicativo, uma aplicação Android que executa todos os aplicativos Kivy armazenados no seu cartão SDK do seu celular. Pode focar aqui um pouquinho em mim aqui. Nesse Kivy Launch, no material, você tem que olhar o nosso material. Lá tem todos os procedimentos necessários para você executar toda uma configuração básica e necessária para você poder pegar o seu script e colocar ele dentro do seu celular e rodar através do Kivy Launch. É uma experiência muito boa essa linguagem. Eu recomendo muito, muito mesmo, né, professor? Recomendamos muito a linguagem Kivy para você desenvolver os seus aplicativos na linguagem. Professor? Bom, professor, eu acho que a gente conseguiu passar, né, tudo que a gente queria passar para eles. Estamos encerrando já a nossa revisão aqui. Espero que eles tenham realmente compreendido tudo que a gente tentou abordar aqui, que eles tenham conseguido sistematizar esse conhecimento, né, para conseguir fazer as atividades e conseguir fazer uma boa prova. Então, eu acho que é isso, né, professor? É isso. Pessoal, muito obrigado. Agradeço muito essa experiência com a linguagem Kivy aqui, com essa disciplina, entendeu? Então, até mais. Valeu. Obrigado. Boa prova. A prova para vocês, hein? Educação à distância, mudando realidades.